Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E no primeiro bloco nós estávamos falando que queríamos fazer uma observação a respeito de mediunidade. Há um livro do professor Herculano Pires, Mediunidade, Vida em Comunicação, no qual ele faz um estudo interessante sobre mediunidade. Ele fala a respeito da mediunidade estática e da mediunidade dinâmica. Porque, como nós estamos vendo aqui com Allan Kardec, aqui no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, todos nós somos portadores de faculdades mediúnicas a serem desenvolvidas, a serem cultivadas. No entanto, o médium propriamente dito, como nos fala aqui Kardec, que na prática a faculdade mediúnica se traduz por efeitos patentes e também por uma certa intensidade, ou seja, por uma certa regularidade. O médium, sobretudo, é aquele que tem consciência de seus dons, de suas faculdades mediúnicas e procura exercê-las, colocar-se sempre de prontidão, sempre a serviço do mundo espiritual. Tanto no que tange a recepcionar orientações dos espíritos superiores, quanto também a socorrer aqueles espíritos necessitados, o que acontece particularmente nas reuniões de desobsessão, nas chamadas reuniões de desobsessão. Segundo Herculano Pires, a mediunidade estática é aquela faculdade mediúnica, não importa qual, é aquela faculdade mediúnica em que às vezes ela se manifesta inicialmente, mas ela fica a carecer de um maior desenvolvimento, de maior desdobramento. Por exemplo, é aquela pessoa que teve uma experiência mediúnica, uma, duas experiências mediúnicas, isoladamente, e que não se interessou por levar adiante esse contato com o mundo espiritual, porque o Dr. Odilon Fernandes, por nosso intermédio, em uma de suas obras, e ele já escreveu do mundo espiritual diversos livros a respeito do assunto, o Dr. Odilon Fernandes afirma que a mediunidade se interessa pelo médium à exata medida em que o médium se interessa pela mediunidade. Existem pessoas que não se preocupam com esse cultivo espiritual de si próprias, de si mesmas. Não se preocupam em ampliar conhecimentos, em desenvolver virtudes, em cultivar virtudes, em ler, em refletir. A faculdade mediúnica estática é aquela que se manifesta em determinado momento da vida e permanece ali estática, parada. Ela não se movimenta. Trata-se de uma faculdade potencial. Às vezes, a pessoa, por exemplo, em um determinado momento da vida, escreveu uma página sobre a inspiração dos espíritos. Psicografou uma página, uma mensagem. Depois, aquele fenômeno não voltou mais a acontecer. As pessoas dizem assim, foi só uma vez, depois nunca mais. Olha, uma vez eu vi um espírito, eu ouvi uma voz uma vez, certa vez eu saí do corpo e me percebi fora do corpo, escutei ruídos dentro de casa. Isso acontece, às vezes, esporadicamente. Agora, a faculdade dinâmica
É aquela faculdade que ela se manifesta inicialmente, não é? Independente da idade. Normalmente ela pode ocorrer na juventude, pode ocorrer até na meia-idade ou até mesmo quando a pessoa está numa idade um tanto quanto mais avançada, porque a mediunidade não tem idade para se manifestar. Em nossos programas, nós iremos falar a respeito disso, mas vejamos bem o caso de Chico Xavier. Chico Xavier, com 4, 5 anos de idade, de 4 para 5 anos de idade, ele já estava entrando em contato com os espíritos e de uma maneira produtiva, inteligente. E nele a faculdade não foi uma manifestação esporádica, isolada. Continuou. Quando ele estava com seus 12 anos de idade, cursando o 4º ano primário no grupo escolar São José, em Pedro Leopoldo, houve aquela história que você bem conhece, de uma redação a respeito do centenário de descobrimento do Brasil. E ele tirou menção honrosa quando ele se preparava para escrever, ele viu um espírito ao seu lado dizendo a ele o que ele deveria escrever. Naquela redação, num concurso que a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais estabeleceu em todo o Estado. Então vejamos, ele tinha 12 anos de idade. Antes dos 12 anos de idade, em sua casa, em Pedro Leopoldo, ele também costumava se levantar à noite incorporado, andava como um sonâmbulo pelos cômodos da casa e os espíritos transmitindo notícias do mundo espiritual, por intermédio dele, até que, aos 17 anos de idade, ele se torna espírita. Claro, ele antes na igreja, você conhece a história, já deve ter lido alguma biografia sobre Chico Xavier. Ele, durante as missas, não é? Os ofícios religiosos na Igreja Católica, ele percebia os espíritos ali no altar, auxiliando as pessoas que estavam em comunhão, naquele ato de receber a comunhão. Em Chico Xavier, a mediunidade não foi estática, ela se manifestou e continuou num crescendo. E ele foi médium durante a vida toda. Mas nós voltaremos no nosso próximo bloco ainda tratando deste assunto.